Em 23 de fevereiro de 2025, uma ligação desesperada chegou ao serviço de emergência do condado de Burke, no estado da Geórgia. Do outro lado da linha, uma voz feminina mal conseguia se manter firme. Entre respirações curtas e frases interrompidas, ela pedia ajuda, dizendo que seu companheiro havia sido atingido. Equipes foram enviadas imediatamente a uma casa móvel, localizada na Four Points Road, próxima à cidade de Kaysville. Os agentes chegaram poucos minutos depois. Ao entrarem no local, encontraram um cenário confuso. No corredor estreito da residência, estava uma mulher descalça, visivelmente abalada, vestindo apenas uma camiseta e com dificuldade para respirar. Ela repetia insistentemente a palavra bebê, o que inicialmente fez os policiais temerem que uma criança tivesse se machucado. Hey, hey, breathe for me, okay? Breathe. Breathe. Look at me. Breathe. Yes, sir. Breathe. It's my baby, my baby. I shot him on accident. I didn't. Conforme avançavam pela casa, a situação ficou clara. Na porta do quarto estava Telvin Osborne, de 30 anos, com um ferimento grave no peito. Um dos agentes iniciou os primeiros socorros imediatamente, enquanto outros isolavam o ambiente. Paramédicos foram acionados e o local rapidamente se encheu de comunicações de emergência. A mulher foi identificada como Hannah Cobb, de 25 anos. Ela foi conduzida para fora da residência para se vestir e se aquecer, enquanto os agentes tentavam acalmá-la, pedindo que controlasse a respiração. Hannah explicou que Telvin era seu companheiro e pai de seus filhos. Disse que as crianças não estavam na casa naquela noite e permaneciam em segurança com a avó. Sentada na viatura, ainda em estado de choque, ela contou sua versão dos acontecimentos. Segundo Hannah, o casal havia acabado de chegar em casa e se preparava para dormir. Ela afirmou que, por conta de um episódio anterior de invasão, costumavam manter armas acessíveis durante a noite e verificá-las antes de descansar. Disse que, ao conferir a arma, ocorreu um disparo inesperado. Repetiu diversas vezes que se tratava de um acidente e assumiu a responsabilidade, afirmando não ter verificado corretamente o mecanismo de segurança. We're with my mother. We went out tonight, and we got home recently, and we were just checking my gun when we got in, and I pulled it back, and the safety wasn't on. I didn't check it. Enquanto isso, dentro da residência, os agentes começaram a notar detalhes que não correspondiam a um cenário tranquilo. O quarto apresentava marcas nas paredes e sinais de desordem que indicavam uma possível discussão anterior. Também chamaram atenção lesões visíveis nas mãos de Hannah, que pareciam incompatíveis com o relato inicial. A arma envolvida, uma Taurus G2C, possui trava de segurança, o que levantou novas dúvidas entre os investigadores. Apesar de todos os esforços, Telvin Osborne não resistiu. Ele foi declarado morto durante o transporte ao hospital por volta das 6h43 da manhã. 2 dias depois, em 25 de fevereiro de 2025, Hannah Cobb foi presa e acusada de homicídio culposo. As autoridades confirmaram que o consumo de álcool teve influência nos acontecimentos daquela noite. A investigação apontou que houve discussão, confronto físico e comportamento imprudente envolvendo a arma. Com o avanço das apurações, surgiram novos elementos. Imagens de uma câmera residencial indicando um desentendimento, mensagens que sugeriam conflitos recorrentes e evidências físicas no quarto. A versão apresentada por Hannah também sofreu alterações ao longo do tempo. O caso foi analisado por um grande júri, que decidiu não apresentar denúncia formal. Segundo o promotor responsável, sem novas provas, o processo não seguiria adiante. Hannah foi liberada e, até o momento, não responde a novas acusações relacionadas à morte de Telvin. As imagens das câmeras corporais dos policiais continuam sendo amplamente discutidas. Elas mostram emoção crua, confusão e a pressão dos primeiros minutos após o ocorrido. Para muitos, o caso levanta reflexões profundas sobre conflitos domésticos, responsabilidade e como situações comuns podem se transformar rapidamente em tragédias irreversíveis. Bondi é uma das comunidades costeiras mais conhecidas de Sydney.
na Austrália. Um lugar associado a sol, mar e tranquilidade. Mas no final da tarde, de 14 de dezembro de 2025, algo perturbador estava prestes a acontecer. Famílias se reuniam nas redondezas para celebrar a primeira noite do Hanukkah. A comunidade judaica local havia escolhido um pequeno parque logo atrás da praia. Um espaço aberto, simples, acolhedor. Era um evento público, pacífico. Cerca de 1000 pessoas estavam ali. Crianças corriam pelo gramado. Moradores mais velhos conversavam sentados, lado a lado. Alguns preferiram a areia próxima, observando o céu escurecer lentamente, enquanto a noite começava. Nada parecia fora do lugar. Nada sugeria perigo. Mas nem todos estavam ali para celebrar. Não muito longe dali, 2 homens chegaram de carro, silenciosos, sem chamar atenção. Por volta das 18h45, eles desceram do veículo e caminharam com calma, até uma passarela elevada, um ponto alto com visão direta para a área gramada, onde as famílias estavam reunidas. De cima, tudo ficava visível, cada movimento, cada pessoa. E foi dali, do alto, que os disparos começaram, sem qualquer aviso. Nos primeiros instantes, alguns pensaram que os sons altos faziam parte da celebração, mas a confusão durou pouco. Quando ficou claro o que realmente estava acontecendo, o medo se espalhou rapidamente. O pânico tomou conta do parque e se espalhou pela praia. Pessoas correram em todas as direções, tentando encontrar qualquer tipo de abrigo. Outras se jogaram no chão, usando o próprio corpo para proteger quem estava ao lado. Os disparos continuaram por vários minutos. Tempo suficiente para que algumas testemunhas percebessem um padrão inquietante. Os atiradores faziam pausas, breves intervalos, segundos preciosos. Era nesses momentos que algumas pessoas conseguiam escapar. Outras gritavam avisos, tentando alertar desconhecidos para que corressem. Um dos momentos mais marcantes daquela noite foi registrado em vídeo e se espalhou pelo mundo. Um comerciante local de frutas, Ahmed Al-Ahmed, estava sentado nas proximidades quando ouviu os disparos. Ele poderia ter corrido, mas não correu. Ao perceber uma oportunidade, avançou. Quando um dos atacantes se afastou da passarela e parou atrás de uma árvore para recarregar, Ahmed se aproximou por trás. Conseguiu imobilizá-lo e arrancar a arma de suas mãos. Por alguns segundos, o agressor ficou desorientado. Testemunhas acreditam que aquela ação evitou que mais pessoas fossem feridas. Mas a coragem teve um custo. O segundo atirador viu a cena e disparou contra Ahmed. Ele caiu gravemente ferido. Sobreviveu. Em outro ponto, uma mulher protegeu uma criança pequena que havia se separado dos pais. Usou o próprio corpo para proteger alguém que sequer conhecia. A resposta policial veio em poucos minutos. Agentes armados avançaram por diferentes direções e cercaram a passarela elevada. O confronto foi breve, porém intenso. Cerca de 11 a 15 minutos após os primeiros disparos, a ameaça foi neutralizada. Um dos atiradores faleceu no local. O outro ficou ferido, recebeu atendimento médico e foi preso. Enquanto isso, a área permanecia em choque. Pessoas saíam lentamente de esconderijos. Algumas choravam, outras estavam em silêncio absoluto. A polícia isolou a região, enquanto ambulâncias e equipes de emergência tomavam as ruas ao redor. Mais tarde, investigadores encontraram um artefato explosivo improvisado dentro do veículo usado pelos atacantes. Especialistas removeram o dispositivo com segurança. Inicialmente, as autoridades temeram a existência de cúmplices. No dia seguinte, confirmaram que os 2 homens agiram sozinhos. Os responsáveis foram identificados como Sagid Aran, de 50 anos, e seu filho, Navidid Akram, de 24. Eles viviam nos subúrbios ocidentais de Sydney e mantinham um perfil discreto. Sagid possuía armas legalmente registradas. Navidid havia sido avaliado anos antes por serviços de segurança devido a associações consideradas preocupantes. Na época, nenhuma ameaça imediata havia sido identificada. Agora, investigadores acreditam que o ataque foi planejado e motivado por ódio, tendo como alvo deliberado uma celebração judaica. O caso foi oficialmente classificado como ataque terrorista. As investigações revelaram ainda que, semanas antes, pai e filho viajaram para as Filipinas. Passaram a maior parte do tempo na cidade de Davao. Funcionários do hotel relataram que os 2 quase não saíam do quarto. A estadia foi estendida diversas vezes.
os pagamentos eram feitos em dinheiro. Pouco mais de 2 semanas após o retorno à Austrália, o ataque aconteceu. O custo humano foi devastador. 15 pessoas perderam a vida, com idades entre 10 e 87 anos. Outras 49 ficaram feridas, incluindo policiais que mais tarde se recuperaram. A comunidade entrou em luto. Vigílias surgiram ao longo da praia. Centros de doação de sangue ficaram lotados. Ahmed Al-Ahmed sobreviveu após uma cirurgia de emergência e passou a ser reconhecido como herói, recebendo apoio de toda a comunidade. O que aconteceu na praia de Bondi destruiu a sensação de segurança associada ao local e entrou para a história como um dos episódios mais sombrios da Austrália moderna. Lembrado não apenas pela tragédia, mas pela coragem de pessoas comuns diante de uma violência que ninguém esperava testemunhar. Em uma noite quente de sábado, no início de junho de 2007, uma jovem entrou em uma loja Target, na cidade de Overland Park, no estado do Kansas. Kelsey Marie Smith tinha 18 anos. Havia se formado no ensino médio apenas 9 dias antes e estava animada com o verão que começava. Naquela noite, seus planos eram simples: comprar um pequeno presente para o namorado, comemorando 6 meses de relacionamento, e voltar para casa. Ela esperava que tudo levasse, no máximo, 15 minutos. As câmeras de segurança registraram Kelsey entrando na loja por volta das 7 da noite. Ela caminhava pelos corredores com tranquilidade, vestida de forma casual, sem perceber que já estava sendo observada. Outro cliente estava no local naquele momento: Edwin Hall, de 26 anos. À primeira vista, parecia comum. Era casado, tinha emprego fixo e não chamava atenção. Mas, segundo os investigadores, havia algo diferente em seu comportamento. As imagens mostram Edwin observando Kelsey à distância, seguindo seus passos com cuidado, sem jamais perdê-la de vista. Ele se mantinha próximo o suficiente para acompanhar seus movimentos, mas longe o bastante para não despertar suspeitas. Kelsey escolheu o papel de presente, pagou no caixa e seguiu em direção à saída. Para qualquer pessoa, aquilo parecia apenas mais uma compra rotineira. Mas, analisadas posteriormente, as imagens revelariam um padrão claro. Aquilo não foi acaso. Foi intencional. Edwin deixou a loja poucos instantes depois dela e a seguiu até o estacionamento. Enquanto isso, na casa da família Smith, algo começava a preocupar. Greg Smith, pai de Kelsey, era policial fora de serviço e conhecia bem os hábitos da filha. Ela sempre avisava caso se atrasasse. Por volta das 7h30 da noite, o namorado de Kelsey chegou à casa para o encontro planejado. Mas ela não estava lá. Greg tentou ligar para o celular da filha. Sem resposta. Tentou novamente. Nada. Para a maioria dos pais, um pequeno atraso poderia não significar nada. Mas Greg sentiu que algo estava errado. Às 8 horas, a família decidiu ir até a loja Target. Talvez o celular tivesse descarregado. Talvez o carro tivesse apresentado algum problema. Ao chegarem, não encontraram o veículo perto da entrada. Depois de alguns minutos, avistaram o carro estacionado do outro lado da rua, próximo a uma loja Macy's. O carro estava trancado. Kelsey não estava lá. Greg imediatamente tratou o local como uma possível cena de crime e acionou a polícia de Overland Park. Os agentes examinaram o veículo. Dentro dele, encontraram a bolsa de Kelsey, o papel de presente e o item comprado, ainda dentro da sacola da Target. Não havia sinais visíveis de luta. Ao abrirem o porta-malas, encontraram apenas o step e o kit de emergência. Kelsey não estava ali. Naquele momento, esperança e medo se misturaram. Se ela não estava no carro, onde estaria? Os investigadores acessaram rapidamente as imagens das câmeras da loja. Os registros mostravam Kelsey entrando às 19h03 e saindo às 19h19. As mesmas imagens revelavam um homem a seguindo por todo o trajeto. No estacionamento, a visualização era menos clara, mas era possível notar movimentação próxima ao carro de Kelsey. Cerca de 90 segundos depois, o veículo deixou o local, aparentemente com 2 pessoas dentro. A investigação avançou com rapidez. A polícia divulgou imagens do suspeito para a imprensa local. As denúncias começaram a chegar. Um colega de trabalho e um amigo reconheceram o homem como Edwin Hall. Um fragmento de placa registrado pelas câmeras levou os investigadores a uma caminhonete Dodge azul,
registrada em seu nome. Quando a polícia chegou à casa de Edwin, encontrou ele e a esposa arrumando pertences, como se estivessem prestes a deixar a cidade. Edwin foi levado para interrogatório. Inicialmente, negou conhecer Kelsey ou ter qualquer envolvimento. Ao ser confrontado com as imagens, admitiu tê-la notado, mas disse que apenas a seguiu por achá-la atraente. A pressão aumentou. A perícia encontrou a impressão digital de Edwin no cinto de segurança dentro do carro de Kelsey. A evidência o colocava dentro do veículo. Diante disso, sua versão começou a ruir. Edwin acabou confessando. Ele admitiu que abordou Kelsey no estacionamento e a forçou a entrar no próprio carro. Em seguida, ordenou que ela dirigisse até uma área isolada próxima ao lago Longview. Registros de telefonia confirmaram que o celular de Kelsey se conectou a torres naquela região dias depois de seu desaparecimento. Equipes de busca foram enviadas para a área arborizada próxima ao lago. Menos de 1 hora após o início das buscas, o corpo de Kelsey foi encontrado. Ela havia sido agredida e estrangulada. Seu corpo estava escondido entre as árvores. Quando os investigadores chegaram à casa da família Smith para dar a notícia, Greg e Missy entenderam imediatamente. Não foi preciso dizer nada. Edwin Hall foi acusado de homicídio qualificado. Mais tarde, declarou-se culpado e recebeu sentença de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Embora tenha alegado que aquele foi seu primeiro crime, investigadores questionaram se alguém capaz de tamanha frieza e planejamento realmente nunca havia agido antes. O caso se tornou um exemplo marcante do papel da tecnologia na resolução de crimes. Câmeras de segurança, dados de celular e provas forenses foram decisivos. Em resposta, os pais de Kelsey ajudaram a aprovar a chamada Lei de Kelsey, que permite acesso mais rápido a dados de localização de celulares em casos de pessoas desaparecidas. Hoje, Kelsey é lembrada não pela forma como sua vida terminou, mas por quem ela foi. Gentil, responsável e profundamente amada. Sua história permanece como um lembrete perturbador de que o perigo pode se esconder nos lugares mais comuns e de como um dia aparentemente normal pode mudar tudo para sempre. Preste atenção na jovem caminhando pelo corredor estreito de um prédio de pesquisa da Universidade de Yale. Ela segue com calma, passando o crachá enquanto se dirige aos laboratórios do subsolo. Seu nome é Annie Lee. Ela tem 24 anos e é estudante de pós-graduação em farmacologia. De estatura pequena, mas muito respeitada, Annie é vista por professores como extremamente dedicada e meticulosa. Entre os amigos, é conhecida como alguém gentil, determinada e sempre disposta a ajudar. Naquela manhã silenciosa, Annie não tinha como saber que aqueles passos comuns, registrados pelas câmeras de segurança, se tornariam as últimas imagens da sua vida. Annie estava em um momento especial. Faltavam poucos dias para seu casamento com o noivo, Jonathan Widowski. Os preparativos estavam prontos, o vestido separado. A família já se organizava para viajar e celebrar. Naquela manhã, tudo começou como qualquer outra. Annie sai de seu apartamento fora do campus e vai para o trabalho. Ela entra em uma instalação de pesquisa considerada segura e cuidadosamente monitorada. O acesso é restrito. Cada porta exige a leitura de um crachá. Cada entrada é registrada. As imagens de segurança mostram Annie entrando no prédio e descendo de elevador até o nível do subsolo, uma área repleta de laboratórios, salas de animais e espaços mecânicos. As câmeras registram sua chegada. Nenhuma câmera jamais mostrará sua saída. Com o passar das horas, a preocupação começou a crescer. Annie não voltou para casa. Não compareceu a compromissos. O noivo tentou ligar, mas não houve resposta. As mensagens ficaram sem visualização. Esse comportamento era completamente fora do padrão. Ao anoitecer, funcionários da universidade foram avisados. Pouco depois, amigos registraram um boletim de desaparecimento junto à polícia de New Haven. Uma pergunta inquietante tomou conta da investigação. Como alguém desaparece dentro de um prédio trancado? Os investigadores começaram pelo que tinham. Horas de imagens de câmeras foram analisadas. Annie aparece entrando no prédio e seguindo para o subsolo. Ela não aparece em nenhuma câmera de saída. Os registros do crachá confirmam o mesmo. Ela entrou naquela manhã. Nunca saiu.
Isso descartava a possibilidade de ela ter deixado o campus. Se Annie não saiu, então o que aconteceu com ela aconteceu ali dentro. Como alguém desaparece dentro de um prédio trancado. A polícia isolou o prédio e iniciou uma busca detalhada. Laboratórios, depósitos, escritórios, armários. Os agentes verificaram forros, embaixo de mesas, dentro de equipamentos e até unidades de refrigeração. Nada. Cães farejadores foram acionados, mas os fortes odores químicos dificultavam o trabalho. Ainda assim, quando os cães foram levados às áreas técnicas do subsolo, demonstraram interesse. Os investigadores sentiam que estavam perto, mas o prédio ainda guardava seus segredos. Paralelamente, os registros de acesso começaram a ser analisados. Quem mais esteve no subsolo no mesmo horário que Annie? Um nome surgia repetidamente. Raymond Clark III, 24 anos, técnico de laboratório animal. Ele não era aluno nem professor, mas trabalhava diariamente no prédio. Tinha acesso a áreas restritas e conhecimento detalhado da estrutura, incluindo espaços de manutenção pouco conhecidos. Quando questionado, Clark afirmou que o dia havia sido normal e que não havia visto nada fora do comum. Suas respostas eram curtas, cuidadosamente escolhidas. Enquanto isso, o caso ganhava a atenção nacional. Uma estudante de Yale, há poucos dias do casamento, havia desaparecido. As buscas se expandiram para fora do campus, mas todas as pistas relevantes continuavam apontando para o subsolo. 5 dias se passaram. Chegou o dia em que Annie deveria se casar. Em vez de um casamento, investigadores retornaram ao prédio para uma nova varredura. Desta vez, o foco foi a infraestrutura. Atrás de um painel parafusado em uma sala do subsolo, os agentes encontraram um duto vertical de cabos, um espaço estreito usado para fiação e ventilação. Não era um local de acesso comum. Quando o painel foi removido, a verdade ficou clara. Dentro daquele espaço confinado estava Annie Lee. O caso de desaparecimento se transformou, naquele instante, em uma investigação de homicídio. A perícia revelou que Annie resistiu. Havia sinais de luta. As evidências indicavam que ela foi imobilizada e morta no mesmo dia do desaparecimento. O local onde o corpo foi escondido era crucial. O duto era difícil de acessar e praticamente invisível para quem não conhecesse bem o prédio. Quem fez aquilo sabia exatamente onde estava. A atenção voltou-se novamente para Raymond Clark. Os registros do crachá o colocavam nas mesmas áreas que Annie, naquela manhã. Mandados de busca foram cumpridos. Roupas foram recolhidas. Áreas de trabalho analisadas. Os resultados foram conclusivos. O DNA de Annie foi encontrado nas roupas de Clark. O DNA de Clark foi encontrado próximo ao local onde o corpo estava oculto. Ele também apresentava arranhões compatíveis com alguém tentando se defender. Confrontado com as provas, Clark não conseguiu explicar. Ele foi preso e acusado pelo assassinato de Annie Lee. A notícia abalou o campus. O suspeito não era um estranho. Era alguém que trabalhava ali todos os dias. Diante das evidências, Clark aceitou um acordo judicial. Em 2010, declarou-se culpado. Em 2011, foi condenado a 44 anos de prisão. Não houve julgamento público. Para a família de Annie, a sentença não trouxe verdadeiro conforto. Eles haviam ido esperando um casamento. Em vez disso, participaram de uma despedida. Raymond Clark permanece encarcerado. A data prevista de sua libertação é em setembro de 2053, quando ele terá aproximadamente 68 anos de idade. Annie Lee passou a ser lembrada por sua inteligência, sua gentileza e seu sonho de contribuir com a ciência médica. Após o caso, a Universidade de Yale reforçou seus protocolos de segurança. Ainda assim, sua história permanece como um alerta. Mesmo nos ambientes mais prestigiados e controlados, o perigo pode existir em lugares invisíveis. Annie entrou em seu local de trabalho cheia de planos para o futuro, mas, infelizmente, ela nunca saiu. Amber Sullivan tinha 26 anos. Era enfermeira pediátrica em um hospital infantil e raramente faltava aos treinos. Na quinta-feira, após um turno longo, ela seguiu para a Planet Fitness da Riverside Boulevard, mais tarde do que o habitual. A mudança na rotina aconteceu porque Amber havia coberto um turno extra para uma colega. Às 21h07, câmeras de segurança registraram Amber atravessando o estacionamento.
Ela não sabia que alguém observava das sombras, próximo à cerca, logo além do alcance das luzes. Dentro da bolsa, havia apenas coisas comuns: roupas de trabalho para a manhã seguinte, uma garrafa de água, um carregador de celular e um shake de proteína que ela nunca chegou a beber. Nada naquela noite indicava perigo. Antes de entrar, Amber enviou uma mensagem para a colega de quarto, Kelly Brennan, dizendo que voltaria por volta das 22 horas e perguntando se precisava de algo da loja. Mais tarde, Kelly repetiria essa mensagem na cabeça inúmeras vezes. Dentro da academia, Amber treinou sozinha, focada, fones de ouvido colocados. Passou da esteira para os pesos. Outros frequentadores lembraram de vê-la, mas ninguém falou com ela. Às 21h04, Amber registrou a saída. As câmeras mostraram ela caminhando até seu Honda Civic, colocando a bolsa no banco do passageiro e, em seguida, parando para olhar o celular. Mas, em vez de entrar no carro, ela virou e seguiu para o fundo do estacionamento, em direção a um beco, atrás do centro comercial. Ela não parecia assustada. Não correu. Às 21h08, Amber saiu do campo de visão das câmeras. O beco não possuía câmeras funcionando. Às 22h45, Kelly começou a se preocupar. As ligações iam direto para a caixa postal. Às 23h15, ela dirigiu até a academia. O carro de Amber ainda estava lá, trancado, com a bolsa visível no interior. A polícia chegou às 23h32. Não havia sinais de luta ao redor do veículo. As chaves e a carteira estavam dentro da bolsa. O celular, não. Um policial seguiu pelo beco e encontrou a jaqueta de Amber, perto de uma caçamba, rasgada no ombro. Próximo dali, fragmentos de uma tela de celular quebrada estavam presos a uma grade de drenagem. Amber não estava ali. A detetive Lisa Yamamoto assumiu o caso na manhã de sexta-feira. Tudo indicava um sequestro. Mas havia problemas. Nenhuma testemunha, nenhuma câmera funcional. As imagens mostravam Amber caminhando voluntariamente para o beco. No local, investigadores encontraram marcas de pneus que não coincidiam com veículos de entrega, uma pegada parcial e pequenas gotas de sangue. O tipo sanguíneo era de Amber. Na manhã de sexta-feira, o rosto dela estava em todos os noticiários locais. Os pais chegaram de Cincinnati e fizeram apelos públicos pelo retorno da filha. As denúncias começaram a chegar. Alguém mencionou uma van de carga escura no beco. Outro disse ter ouvido um grito, mas achou que fosse uma discussão. Um gerente de posto relatou que um homem comprou abraçadeiras plásticas e fita adesiva naquela noite. Pagou em dinheiro. Dirigia uma van azul escura. As câmeras captaram brevemente o homem. Um quadro revelou a placa. O veículo pertencia a Isaiah Kamani, 34 anos, técnico de manutenção, sem antecedentes criminais, casado e pai de uma criança. No papel, parecia comum. Quando os detetives visitaram sua casa no sábado de manhã, ele cooperou. Disse que as compras eram para o trabalho. Autorizou a busca na van. Dentro, havia ferramentas, documentos e uma pequena lona com manchas de sangue. Os testes indicaram que o sangue era dele. O caso estagnou. Até que peritos digitais analisaram o celular de Kamani. Os dados de localização mostraram que ele esteve no estacionamento da Planet Fitness às 21h05, a poucos metros do último local conhecido de Amber. Depois, o telefone seguiu para sua residência. As buscas na internet revelaram algo mais sombrio. Ele pesquisou como desativar câmeras. Quanto tempo leva para registrar um desaparecimento? Locais rurais próximos a Columbus. E o nome de Amber Sullivan. Ele havia acessado suas redes sociais dias antes do desaparecimento. Confrontado, Kamani pediu um advogado. A investigação mudou de foco. Agora, era sobre encontrar Amber. Os investigadores mapearam propriedades rurais, às quais Kamani tinha acesso por causa do trabalho. Na noite de sábado, uma equipe com cães farejadores vasculhou uma fazenda abandonada, no condado de Madison. Pouco antes da 1 da manhã de domingo, 15 de outubro, os cães sinalizaram um celeiro isolado. Lá dentro, encontraram Amber viva. Por pouco. Ela estava contida, extremamente desidratada e sofrendo com a exposição ao frio. Paramédicos a levaram imediatamente ao hospital. Os médicos afirmaram depois que, sem o resgate, ela não teria sobrevivido mais um dia. Amber passou dias internada e meses se recuperando do trauma psicológico. Quando teve forças, contou o que aconteceu.
Ela contou que ouviu um barulho metálico perto das caçambas e achou que alguém precisava de ajuda. Então, foi atacada por trás, imobilizada e levada em uma van. Acordou sozinha, no frio, sem saber onde estava ou se alguém a encontraria. Kamani foi acusado de sequestro, agressão grave e tentativa de homicídio. Promotores demonstraram que o crime foi planejado usando o histórico digital e as compras feitas. A defesa alegou traumas não tratados do passado. O júri o considerou culpado em todas as acusações. Ele foi condenado a décadas de prisão. Amber voltou ao trabalho em meio período e tornou-se defensora de espaços públicos mais seguros. O caso levou à criação de novas exigências de segurança em estacionamentos em todo o estado de Ohio. Ela raramente fala sobre o que viveu, mas certa vez disse que sobreviveu pensando nas crianças que precisavam dela. Ela voltou, e isso é o que importa. Se você curtiu esse vídeo, tem outro caso perturbador aqui em cima. Se quiser continuar, é só clicar. Eu sou o Alexandre. Até o próximo vídeo.